Imagine um cavaleiro medieval. O que você vê? Uma armadura brilhante, um corcel fiel, um rosto nobre e uma mão sempre pronta para ajudar uma donzela em perigo ou proteger os fracos. Esta é a imagem que nos foi vendida durante décadas em livros e filmes. Agora, imagine uma cena diferente. Um homem suado e sujo, dentro de peças de metal que custam tanto quanto um carro desportivo moderno. E o seu principal objetivo no campo de batalha não é matar o inimigo, mas capturá-lo para depois extorquir um resgate gigantesco da sua família. Então, quem era realmente o cavaleiro medieval? Um nobre guerreiro da luz ou um empresário cínico para quem a guerra era apenas uma startup muito lucrativa? Vamos descobrir. A ideia da cavalaria é, talvez, um dos projetos de relações públicas mais bem-sucedidos da história. A Igreja, cansada das intermináveis disputas de senhores feudais brutais, que se massacravam uns aos outros e a todos que lhes apareciam pela frente, decidiu canalizar a sua energia numa direção mais útil. Assim nasceu o Código da Cavalaria: proteger a Igreja, ajudar as viúvas e os órfãos, ser honesto e justo. Soa maravilhoso, quase como o slogan corporativo de alguma empresa de tecnologia. Mas, tal como nos negócios modernos, havia a teoria e depois havia a prática. Na realidade, este código de honra funcionava principalmente entre os seus, ou seja, outros aristocratas. Para um cavaleiro, um camponês comum era algo como um cone de trânsito. Se está no caminho, pode-se simplesmente atropelá-lo. A cavalaria era um clube exclusivo para 1% da população, e as suas regras foram escritas para que fosse confortável para os membros do clube fazerem negócios. E o seu principal negócio era a guerra. Então todo este código era apenas uma bela fachada? E se sim, qual era a descrição real do trabalho de um cavaleiro? Para entender um cavaleiro, é preciso esquecer o romance e olhar para a sua carreira como um duro percurso desportivo. A partir dos 7 anos, um rapaz de uma família nobre tornava-se pajem, essencialmente um rapaz de recados para um senhor. Depois, por volta dos 14 anos, tornava-se escudeiro, o assistente pessoal de um cavaleiro. Ele carregava a sua armadura, cuidava do seu cavalo e aprendia a lutar. Era uma escola severa, onde em vez de matemática, se ensinava a arte da esgrima e da sobrevivência em batalha. E só depois, se tivesse sorte e dinheiro, se tornava cavaleiro. E onde é que os cavaleiros aperfeiçoavam as suas habilidades? Nos torneios. Mas esqueça os elegantes duelos 1 contra 1. Os primeiros torneios eram, na sua essência, lutas em massa de uma equipa contra a outra numa área enorme. O objetivo principal não era derrubar o oponente da sua sela, mas derrubá-lo do cavalo, fazê-lo prisioneiro e exigir um resgate. Era tanto um treino como uma forma de ganhar dinheiro. Basicamente, o equivalente medieval das artes marciais mistas, onde o grande prêmio não era o cinto de campeão, mas a carteira do perdedor. Mas como é que este sistema transformou a guerra num negócio? O detalhe-chave que mudou tudo foi o sistema de resgate. A dada altura, a aristocracia europeia chegou a uma conclusão simples, mas brilhante. Por que matar outro nobre guerreiro se ele é um saco de dinheiro ambulante? Matá-lo significaria destruir um ativo valioso. Mas capturá-lo? Isso é como ganhar o jackpot. A guerra transformou-se num tipo de caça muito específico, onde a presa eram outros cavaleiros. Isto mudou completamente as regras do jogo. Agora, a maior bravura não era abater um inimigo, mas habilmente derrubá-lo da sua cela e tomá-lo como refém.
Este sistema criou uma ética estranha. 2 cavaleiros podiam estar a lutar ferozmente um contra o outro no campo de batalha. E à noite, se um fosse capturado pelo outro, podiam jantar juntos de forma bastante amigável, discutindo pós-luiria o valor do resgate. Afinal, hoje capturaste-o tu, e amanhã ele poderia capturar-te a ti. Era um negócio, nada pessoal. Imagine 2 diretores executivos de empresas concorrentes a tentarem levar-se à falência durante o dia e depois a jogarem golfe juntos à noite. Mas todo o negócio tem o seu preço. Quanto custava o bilhete de entrada para este clube de elite? E custava uma fortuna. Vamos converter para dinheiro moderno. Um bom cavalo de guerra, um destrier, era como comprar um Porsche novinho em folha. Tinha de ser forte, resistente e especialmente treinado para não temer o som do aço e os gritos. E uma armadura de placas completa do século XV? Era o preço de um pequeno apartamento ou de uma casa de campo. Cada peça era feita à mão por medida para um cliente específico. Não era apenas proteção, era um símbolo de status. É precisamente por isso que os cavaleiros precisavam desesperadamente de dinheiro. Pilhagem, resgates, um casamento bem-sucedido, tudo servia. Eles simplesmente não tinham escolha. Se o teu cavalo caísse em batalha e a tua armadura ficasse arruinada, estavas instantaneamente falido. Toda a tua carreira ia por água abaixo. Ironicamente, por vezes, esta armadura caríssima pregava-lhes uma partida cruel. São conhecidos casos de cavaleiros que, tendo caído dos seus cavalos na lama, simplesmente não conseguiam levantar-se sob o peso do seu próprio ferro e ou se afogavam ou se tornavam presas fáceis. Assim, a elite jogava os seus jogos caros. Mas o que acontecia aos outros 99% da população nesta altura? Para as pessoas comuns, um encontro com um exército de cavaleiros nobres era um verdadeiro pesadelo. Imagine que é um camponês vulgar. Um dia, uma tropa de cavaleiros aparece no horizonte. Eles não estão aqui para o proteger de um dragão. Estão aqui para levar a cabo uma tática militar chamada chevauchée, isto é, para simplificar, terrorismo econômico. Eles queimavam os seus campos, levavam o seu gado, saqueavam a sua aldeia e matavam quem resistisse. O objetivo era arruinar as terras do senhor feudal inimigo e privá-lo do seu rendimento. Para um cavaleiro, você e a sua família eram apenas um recurso em território inimigo. Nenhum código de honra se aplicava aqui. Proteção dos fracos? Isso aplicava-se apenas a damas nobres, não a sua esposa ou filha. Toda essa retórica nobre era para uso interno, para os seus pares. Para os camponeses, o cavaleiro não era um herói, mas sim um brutamontes extorsionário numa armadura brilhante que vinha para lhes tirar o último que tinham. Mas talvez houvesse alguns que combinavam perfeitamente esta imagem de negociante implacável e guerreiro lendário? Talvez o melhor exemplo desse tipo de cavaleiro empresário tenha sido o cavaleiro alemão Götz von Berlichingen, apelidado de Mão de Ferro. Numa batalha, ele perdeu a mão direita e foi-lhe feita uma prótese mecânica complexa. Este tipo era um verdadeiro espinho para todos à sua volta. Estava constantemente em guerra, não tanto por grandes ideais, mas por lucro. Era um típico cavaleiro mercenário, ou como também eram chamados, um Halbritter, um cavaleiro ladrão. O seu principal negócio era raptar mercadores ricos e exigir resgate. Ele envolvia-se em intermináveis guerras privadas ou feudos, cercava castelos e assaltava caravanas. Na sua essência, ele era o líder de um grupo de crime organizado.
Mas aqui está o paradoxo. Entre o povo comum, ele foi lembrado como um ladrão nobre, quase como Robin Hood. A sua imagem tornou-se lendária, e a sua famosa frase, que ele supostamente gritou aos seus sitiantes, tornou-se um ditado comum na Alemanha. Goethe personificou perfeitamente toda a essência da cavalaria. Pragmático, cruel e incrivelmente eficaz no seu negócio sangrento, mas que se tornou o herói de histórias românticas. Então, o cavaleiro medieval era nobre? A resposta é não. Pelo menos não no sentido que usamos a palavra hoje. Ele era um membro da elite militar, um soldado profissional para quem a guerra era tanto um ofício como uma fonte primária de rendimento. A sua nobreza era uma ética corporativa que só funcionava dentro do seu grupo social e era frequentemente violada quando um bom lucro estava em jogo. A armadura brilhante não escondia um herói ideal, mas sim um homem pragmático e muitas vezes implacável da sua época. E o que você acha que foi, no final, mais importante para a história? Os feitos reais dos cavaleiros ou o belo mito que eles deixaram para trás? Escreva a sua opinião nos comentários. E claro, se gosta deste tipo de desconstrução de estereótipos históricos, deixe um gosto, subscreva o canal e clique no sino para não perder nada. Já tratamos dos guerreiros, mas e os seus governantes? No próximo vídeo, vamos contar como um dos reis mais poderosos da história conseguiu afundar todo o seu tesouro de estado, juntamente com a coroa, num pântano. Foi um dos erros logísticos mais estúpidos e caros da história.